alojamento provisório, que seria a porta de entrada. Entra, a gente faz um estudo para ver se ele volta para a família, para ver se ele vai para a família extensa ou se ele vai para um dos nossos abrigos. Se ele tem vivência de rua, vai para o abrigo de vivência de rua. Se não tem, vai para um abrigo que não tem. Isso eu faço um termo de ajustamento com a prefeitura. A partir do momento que eu fizer um termo de ajustamento e a prefeitura assinar, ela vai ter que cumprir as regras desse termo de ajustamento. Uma mãe, há vários anos atrás, se não me engano, 2006, ela me procurou porque ela falou que a prefeitura do Guarujá não dava um tratamento adequado para os diabéticos, crianças diabéticas. E o que eu descobri, né, do que ela estava falando? Que uma criança que precisava tomar insulina, ela não tinha condição de ir na escola e abrir seu estojinho e pegar uma seringa. O que os colegas iam olhar de você chegando numa escola com 16 anos, abrir e pegar uma seringa, ou numa boate? Imagina você numa boate abrir um estojo, o segurança vai em cima de você. Claro. E ela falou de todo esse constrangimento, então não saía, não queria ir na escola, não queria ir nada. E ela falou, doutor, tem a caneta. Tem a caneta, é uma caneta que tem lá e ela aplica, é uma caneta. Aí a gente começou a conversar, conversei com a médica do Guarujá, começamos a sentar e montei um termo de ajustamento. Esse termo de ajustamento com uma equipe multidisciplinar, né, com médico, com psicólogo, com assistente social, e a prefeitura do Guarujá assinou o TAC. Aí ela tem que manter uma quantidade de estoque de medicamentos, porque não é só para esse caso. Quantidade de canetas, quantidade de insulina, quantidade de várias coisas importantes. E aí você faz o quê? A fiscalização, para ver se a prefeitura vem cumprindo. Se não cumprir? Se não cumprir, tem multa. Esse é o que é o... E a reincidência? Então, o grande problema... no processo civil. O grande problema nosso é que a multa vai para a prefeitura. Na realidade, a lei deveria mudar, né? A multa deveria ir para a pessoa do administrador. O agente público. O prefeito que não cumpre que deveria ser multado, e não a prefeitura. Quem paga é o contribuinte. Quem paga, infelizmente, é o contribuinte. Então, isso é um problema da nossa legislação. Na realidade, voltando agora um pouquinho atrás, aí, se o Osmar me permitir, a criação do Ministério Público através da Constituição de 88 foi um avanço enorme para a sociedade. Tá certo? Que passou a haver uma relação maior vamos dizer assim, de cobrança da própria sociedade, tendo o promotor público como um instrumento dessa vontade. Então foi um avanço social enorme. E aí o que insere nisso? E aí ao longo de 88 para cá, o que a gente vê é que o próprio Ministério Público vem se aperfeiçoando dentro do processo de gestão. Vem criando todas essas áreas de atuação do Ministério Público, né? Então, acabou sendo um processo de conhecimento, de aperfeiçoamento do próprio Ministério Público. E o TAC não deixa de ser um instrumento, tá certo, do Ministério Público para fazer com que o poder público seja mais ágil no desenvolvimento de políticas sociais que deveriam ser, vamos dizer assim, ter uma resolutividade maior do poder público, e não tem. Então, na realidade, o promotor entra como... Não vou dizer aqui como um instrumento de pressão, acho que seria um termo... Não, um terceiro interessado defendendo a sociedade. Sem dúvida, para que houvesse definições de prioridades com mais resolutividade do próprio Ministério Público. Se eu faço um TAC com a prefeitura dizendo que ela tem que manter, como no Guarujá, 3 abrigos para quem não tem vivência de rua, 2 abrigos para quem tem vivência de rua, 2 casas de acolhimento separado para criança e adolescente e uma casa-abrigo para mulher vitimizada, na questão da Lei Maria da Penha, que está no meu, inclusive vai ser inaugurada essa semana no Guarujá. Se eu faço esse TAC, se amanhã vem um prefeito novo, fala, essa casa aqui eu não quero mais que seja casa de abrigo, eu quero agora que seja, por exemplo, albergue, eu vou fechar. Ele não vai poder fechar, porque tem um mínimo que ele precisa manter. A TAC tem essa vantagem de que entra o político, ele não vai poder mexer, não, eu não quero mais ter 2 abrigos, eu quero ter um, não, você pode ter um mínimo. Contrato institucional, não é com a pessoa do prefeito. Tem que manter aquele TAC, tanto que todo prefeito que entra, normalmente nós promotores encaminhamos para ele todos os TACs. Os TACs são esses. Então é isso que você vai ter que cumprir. Até para ele ter conhecimento. Mesmo que não houvesse essa notificação, ele deveria cumprir e tomar conhecimento. Exatamente. Agora é curioso, quem está em casa assim deve estar pensando, fala, poxa vida, mas quem fiscaliza, quem legisla é a Câmara dos Vereadores, não é verdade? E aí fica aquela dúvida, imagina quem está em casa está pensando assim, fala, poxa, mas espera aí, quem tem mais poder? É a Câmara dos Vereadores ou é o Ministério Público? É que na realidade, William, se o doutor me permitir, dentro do aspecto constitucional e administrativo, na realidade, o Ministério Público não exerce o papel fiscalizador. Ele entra como uma contrapartida da vontade da sociedade, vamos chamar assim, né? Sem tirar o poder de fiscalização do poder legislativo mesmo, né? Que são atribuições diferentes. Ora ele exerce uma função, ora ele exerce outra. É que para a visão da sociedade, a partir do momento
em que o município tem uma Câmara Municipal que é inoperante e o Ministério Público tem que atuar, aos olhos do cidadão, fica a imagem de que o Ministério Público é mais forte e está fiscalizando. Exatamente. Mas essa, acredito eu, que não é a atribuição do Ministério Público e nem a vontade do Ministério Público. Não é, a nossa linha é outra. A nossa linha é fiscalizar os serviços, as políticas públicas e buscar que a Prefeitura desenvolva essas políticas públicas. A gente em nenhum momento faz uma questão de concorrência. Claro. Os vereadores fazem a sua fiscalização, fiscalizam as contas, fazem os seus projetos e nós vamos agir em outras áreas, né? A nossa área é totalmente diferente. Aliás, vocês podem fiscalizar, inclusive, projetos propostos pelos próprios vereadores. Opinando em cima de prioridades que Exatamente. o município deve ter, principalmente como o exemplo que o doutor Osmair deu aqui, que é na área da educação. Entre uma praça e uma escola, o que é melhor para esse bairro? Né? Porque quando você age em alguma área específica, você vai acabando vendo qual é o principal problema da cidade naquele local. E aí você quer tentar resolver. Claro. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto já com perguntas dos telespectadores, aí a gente vai entrar na questão da infância e da juventude, já falamos um pouquinho aqui, mas tem muito mais para comentar, e a gente volta já já, lembrando que você pode participar, 3014-5281. Voltamos para o segundo bloco do painel regional desta terça-feira, que entrevista a Carlos Saraiva, presidente do PTB de Guarujá. Está aqui com a gente também o Osmair Chama Júnior, promotor da infância e da juventude, e o Fernando Chagas, nosso cientista político, está conosco. Telefone 3014-5281 para você participar aqui do painel regional. E eu já tenho uma pergunta de um telespectador, até uma colocação também, que é o Carlito, do centro de Guarujá. Ele é presidente da Casa do Menor e gostaria de parabenizar o trabalho do promotor. E quando os menores precisam, ele vai até o local para resolver os problemas. Então está aí uma colocação do Carlito, dando os parabéns pela sua atuação lá em Guarujá. Eu agradeço que o Carlito trabalha com a gente há vários anos, né? E ele é o responsável pela Casa do Menor. Então ele tem um trabalho muito bom lá e a gente acaba sempre podendo auxiliando ele pessoalmente, indo no local. Sem dúvida. Rafael do Casqueiro, Cubatão. A tendência é proibir celulares em sala de aula? Qual a avaliação do promotor sobre isso? Existe essa discussão. Em várias escolas já há proibição, inclusive o aparelho acaba sendo apreendido e depois às vezes não é nem devolvido, né? Depende da regra. E agora apareceu esse absurdo aí da pulseirinha do sexo também. Que aliás está rendendo situações assim lamentáveis. Né? Isso, lamentáveis, meninas estupradas, são práticas que aparecem que do nada, deveria ser proibido, né? Modismos deveria ser proibido de forma geral, né? Exatamente. Não só por município. Não, exatamente, de forma geral. A gente vive uma inversão de valores assim enorme na sociedade, isso compromete todo o processo de aperfeiçoamento, de consolidação do menor, né? Uma coisa assim exorbitante. Né? A questão do celular também passa por uma questão de educação, né? Ninguém tem que ficar atendendo celular em sala de aula. Tem professor que atende celular em sala de aula. Começa por aí, né? Começa por aí. A sociedade começa a achar que tem a liberdade e essa liberdade não tem limite, né? Eu sempre aprendi que a minha liberdade termina onde começa a do próximo. Exatamente. E se isso não for passado de geração para geração, a gente fica sem controle. Então pode levar o celular na sala de aula, atender, conversar, pode escutar música, pode usar pulseirinha para fazer isso. E não, a gente não pode fazer nada disso, senão vai trazer traumas para a criança, para o adolescente. Não vai trazer trauma, né? O limite é importante. Né? Então, aí é que está, né? Traumas, mas também a questão do limite não é considerado, né? Porque é justamente você trabalha, que a gente fala. Lá no começo, começar a trabalhar essa questão de limite, o que pode, o que não pode, até por uma questão de educação e tal. Se você não trabalha no começo, depois fica difícil. Começa numa sala de aula. A orientação começa numa sala de aula. Tem o Fábio Aires aqui de Santos, obrigado pela participação. O Fábio Aires está sempre acompanhando o painel regional. Ele é conselheiro tutelar e diz que na reportagem que ele leu na última semana sobre a Força Tarefa em Guarujá,